Boa noite! Estamos entrando aqui ao vivo para mais uma live da nossa OECBB. Boa noite para quem já está entrando. Você escolheu estar conosco nessa live hoje. Você fez uma excelente escolha, porque hoje nós vamos ter uma live incrível, um tema super necessário, urgente e com uma pessoa que é expert no assunto. Então, nós temos tudo para ter uma live maravilhosa. Boa noite aqui para o pessoal que já entrou, Neide Taurino com a gente, Roseane, estamos aqui, nosso convidado já está aqui conosco também, Pastor Eber, Deise Ferreira também com a gente aqui, Eliane Ribeiro, temos o pessoal aqui que estava numa reunião comigo agorinha, né? E é isso aí. Estamos sempre juntos, né? Hoje nós vamos orar, pedir a Deus aqui para minha voz aguentar até o fim da live, né? Tô um pouco ruim, mas é um prazer muito grande estar com vocês. E nossa live hoje tem o tema Educador Cristão, do operacional ao estratégico. Vamos saber o que é isso aí, né? Enquanto a gente vai acomodando vocês aqui na live, quero dizer para você que está entrando aqui hoje, para nos seguir no Instagram, tá? O Instagram da OECBB tem sempre coisas novas para você. Se você entrou na live aí, já pega o aviãozinho, olha aí quem tá online dos seus contatos e vai mandando essa live para todas as pessoas da sua rede de contatos, principalmente pessoas que tenham funções de liderança, educadores ou outras pessoas que exercem funções de liderança na igreja ou em alguma organização cristã. Então, vamos fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, porque vai ser muito bacana. Vemos aí a Débora Bonfim chegando. Derô, quer dizer, não é Débora, é Derô Bonfim, do Piauí, se não me engano. Ilka daqui de São Paulo, entrando. Joyce também aqui conosco. Se você quiser, pode colocando aí de onde você está assistindo a nossa live. Gente, Giselda tá aqui conosco, diretamente de Roraima. Já estamos com gente aqui de várias regiões do Brasil, Gemima, daqui de São Paulo. E o bom das nossas lives é exatamente isso, que a gente consegue alcançar várias regiões do Brasil. Cada vez que a gente entra ao vivo, muita gente acompanha junto e aí pode fazer perguntas e outras pessoas acompanham depois assistindo a nossa gravação, né? Já tô vendo aqui gente de Pernambuco, Ísia tá aqui conosco, né? E outras pessoas também, Derô de Teresina, isso mesmo, a gente se encontrou lá no Congresso da Região Nordeste, não é isso? Muito bem. Se você ainda não é filiado ao OECBB, não conhece o nosso site ainda, fica o convite para você entrar em oecbb.com.br e aproveitar a grande diversidade de conteúdo gratuito disponível para você lá, através do nosso blog e muitas outras informações. Lá também você vai encontrar um espaço em que você poderá se filiar ao OECBB, dentro da aba Filie-se. Então, segue aí junto com a gente. E o nosso último aviso de hoje, antes da gente chamar o nosso convidado especial, é que nós já estamos com inscrições abertas para a nossa Assembleia Anual da OECBB, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, lá na Igreja Batista Alvorada,
em Fortaleza, Ceará. Gente, essa assembleia, ela tá imperdível. Além de ser um momento histórico que nós vamos viver relacionado à eleição de diretoria, a novos rumos da educação cristã no Brasil, que você não pode ficar de fora. Além disso, nós vamos ter um conteúdo incrível sendo abordado. Vai ser o tema ludicidade e espiritualidade. E quem será a nossa preletora? Nada mais, nada menos que a Poli Ramos, que é uma verdadeira embaixadora brincante do Brasil. A Poli é a pessoa que eu conheço que mais foca na importância do brincar para o processo educacional. Ela é incrível. Quem não conhece ainda a Poli, pode seguir lá o Instagram dela, o Bora Brincar, e você vai ver como ela é uma pessoa que dedica a sua vida para a brincadeira, para a ludicidade e como nós podemos ensinar por meio do lúdico. Então, eu não perderia jamais o evento da UECBB, ainda mais sabendo que a Poli Ramos será a preletora oficial. Além disso, nós vamos ter mais 4 oficinas trabalhando lúdico com outros enfoques, né, como ludicidade e inclusão, ludicidade e tecnologia, como eu posso fazer o lúdico pelo meio tecnológico. Nós vamos ter ludicidade no ensino da Bíblia, ensinando valores e virtudes por meio do lúdico. Vamos ter integração de gerações por meio do lúdico. Então vai ser assim um show de conteúdo e o lançamento de novos produtos da UECBB, porque a gente sempre tem coisa nova para lançar. Então assim, se você ainda não se inscreveu ou não estava se programando para ir para a Assembleia, corre e começa a se organizar. Se você está aqui nessa live e você é do Ceará ou dos estados vizinhos, não perca. Entre lá no oecbb.com.br, você vai achar a aba Assembleia ou no banner do site e você vai entrar e fazer a sua inscrição. Bom, agora, encerrando aqui nosso momento merchan, avisos, nós vamos começar a falar do nosso tema, que é um tema muito bacana. Hoje nós vamos falar de educação cristã, né? O educador cristão, do operacional ao estratégico. Com essa live, nós queremos destacar o valor do educador cristão, né, em uma igreja, em uma organização cristã. Queremos trazer uma nova visão sobre o papel estratégico do educador, como isso é importante, essa ação estratégica do educador. E também, já pega aí seu papel, sua caneta, que nós queremos dar dicas para você de como você sair do operacional e ir para o estratégico, se você ainda não foi, e que caminhos, né, você pode fazer para chegar lá. E agora nós vamos convidar o nosso convidado especial, né? Vamos trazer o nosso convidado especial. Vou chamar ele aqui, que é o pastor Éber Aleixo, para entrar. Nós temos aqui um momento de oração com ele. Peraí, pastor Éber, estou localizando você aqui. Se puder dar uma acenadinha, porque eu não estou vendo aqui, peraí, entre os participantes da live. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui. Ô, pastor Eber, eu vi aqui que você pôs uma solicitação para participar, mas eu não tô conseguindo acessar a solicitação. Peraí. Achei. Estou inserindo aqui. Vamos ver a entrada. Não apareceu, pastor Éber?
vir. Apareceu o pedido aí? Não? Eu coloquei. Pede novamente aí, que ele sumiu o pedido aqui para mim. Eu coloquei aceitar e aí ele não está aparecendo aqui o seu contato. Vamos lá. Eu acho que não sei, porque eu coloco aceitar e ele depois some o pedido. Não sei se alguém pode me ajudar. Peraí, deixa eu. Eu acho que. Acho que eu vou ter que. Tá. Eu acho que eu não observei se o nosso perfil estava seguindo o seu. Será que eu consigo você entrar sem eu estar seguindo seu perfil? Que eu não verifiquei isso. Alguém que está aqui, Gemima, você pode me dar uma. Será que é isso que não está deixando entrar? O dele? Se for alguém que tem o login aí do perfil, poderia, por favor, Gemima, entrar e seguir o Pastor Eber, que eu não sei se é por causa disso que não está entrando, eu não observei esse detalhe antes. Então, vamos ver aqui. Aceitei aqui de novo, vamos ver. Agora, Foi. eu acho que eu cometi um erro básico. Eu não olhei antes da gente começar a live se o nosso perfil seguia o seu. Eu pressupus que a gente já seguia, né? Então, você entrou na live, eu chamei, mas eu acho que o nosso perfil não estava seguindo o seu, e aí por isso que não entrava. Mas aí eu já consegui resolver, alguém aqui me ajudou, e estamos aqui ao vivo. Próximo Pastor reunião do Herbert. conselho, eu deixo o relatório das irmãs por último. Ai, não faça isso. Essa live vai ser tão incrível que nosso relatório vai entrar primeiro, você vai ver. Pastor Eber, é uma alegria muito grande receber uma pessoa como o senhor, um pastor, como o senhor que tem essa visão tanto de ministério quanto de liderança, de gestão, que para a gente é tão importante. E o pastor Eber, que é o nosso convidado, para quem está aqui na nossa live que não conhece, ele é o diretor executivo da Life Shape Brasil, né, com formação em administração, filosofia, teologia, mestre em ciências sociais, tem especializações na área de gestão, liderança, projetos, e ele atua há mais de 20 anos com organizações de terceiro setor, ajudando aí nessas partes, né, de como conselhos, diretorias, né, então vasta experiência nessa parte de liderança e gestão. E o pastor Heber Aleixo também é o primeiro vice-presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, e como vice-presidente ele tem tido
a oportunidade de influenciar também todo o povo batista nesse aspecto de liderança. Não vou explicar, pastor Heber, o que é a Life Shape, vou deixar para você, porque se alguém está aqui na live e não conhece, hoje já vai começar aprendendo isso, né? O que é a Life Shape Brasil. E o pastor Heber também é casado com a Mariana e tem 3 meninos, né? Uma casa recheada de homens, né? João Pedro, Felipe e o Lucas. Pastor Heber, seja bem-vindo aqui à nossa live. Nós vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus e depois eu deixo o senhor dar uma saudação inicial aí, a gente entrar direto no nosso assunto, porque é isso que interessa, não é não? Ok. Então vamos orar. Pai, nós pedimos a tua condução para esse momento que vamos viver aqui. Pedimos que cada um que está aqui presente nessa live seja abençoado por ela, que sinta a tua direção na vida, a partir daquilo que vamos tratar aqui. E pedimos também que muitas pessoas que vão assistir essa live depois, em vários momentos, que também sejam abençoados e que encontrem aqui, talvez, pistas, orientações, sugestões que vão transformar suas vidas e seus ministérios. Pedimos que o Senhor use essa pequena ferramenta aqui hoje para a expansão do teu reino. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Heber, dá um oi aí para o pessoal que está na live. Vamos começar aí em grande estilo. Gente, boa noite. Feliz de estar aqui hoje. O coração está alegre mesmo em poder participar. Tenho acompanhado o trabalho da Elana, o esforço da Elana, né? Nesses últimos tempos aí, a gente acabou se aproximando mais por conta da convicção, por conta da própria convenção também. E é muito bom estar com gente apaixonada pelo que faz, né? E eu tenho visto isso no coração da Elana. Acompanhei parte do culto lá, vi parte do culto online também, da despedida da Elana lá da Vila da Penha. E como convenção, né, como diretoria da nossa convenção também, a gente está muito feliz de ter a Elana somando agora conosco também na nossa convenção, participando mais ativamente da nossa convenção e ver o coração dela, ver o sonho dela em fazer a nossa convenção ser uma convenção mais forte, uma denominação mais presente, mais ativa na vida das igrejas. Isso é algo que tem alegrado nosso coração. E nos últimos anos, a gente tem pensado, nesses últimos tempos, a importância da educação cristã. A gente, por um bom tempo, eu acredito que havia uma preocupação, mas uma ênfase não tão grande. E durante esses últimos tempos, agora, a gente tem conseguido enfatizar ainda mais a importância da educação. E, principalmente, o investimento nos nossos líderes, né? Eu trabalho na Life Shape Brasil. A Life Shape Brasil é uma organização que trabalha com a formação e desenvolvimento de líderes. Hoje nós atendemos 3 públicos. Nós trabalhamos com universitários, trabalhamos com profissionais cristãos e trabalhamos com pastores, líderes, né, de igrejas, pessoas que estão envolvidas no ministério. E aonde a gente tem rodado esse ano eu já passei praticamente todos os estados, né, já rodei bastante esse ano, e a gente tem visto assim como é importante investimento na liderança. Como nós estamos precisando de líderes que possam manifestar a glória de Deus, líderes que façam a diferença nos lugares onde estão inseridos, né? Então essa tem sido um momento muito bom para mim, trabalhar na Life Shape e também estar servindo a nossa convenção, porque a gente tem conseguido aí unir o útil ao agradável, aquilo que tem movido o nosso coração, que realmente é cuidar de liderança. E eu estou muito feliz hoje mesmo de estar aqui com a parte assim tão importante, tão significativa da nossa denominação, que são os educadores cristãos. Obrigado mesmo pelo convite. Ai, muito bem. Nós já vamos começar a live com um desafio. Você falou que a Life Shape atende 3 públicos, bonito. E aí teve um público, você falou pastores, nós vamos engrossar aí com educadores, ou não? Vamos Né? embora, liderança cristã. Concorda comigo? Quem concorda comigo que a Life Shape deve abrir um raminho, um bracinho aí para os educadores, porque a gente está precisando muito, pastor Heber. Já fica um clamor logo de cara, hein? A nossa consciência aqui, quando a gente fala pastores, são pessoas que estão cuidando de gente. Eu Toda tenho colocado liderança. uma máxima que a gente usa aqui na Life Shape, que a gente diz o seguinte: nós lideramos pessoas, projetos são gerenciados. Quando a gente tenta inverter isso, de gerenciar as pessoas, liderar projetos, aí a gente quebra a organização, porque o nosso negócio é gente. Então, quando a gente fala de pastoreio,
Os educadores cristãos são parte fundamental no pastoreio, como ministro de música também. A gente, por um bom tempo, foi dividindo ali os ministérios. Eu acho que até por conta de Efésios, né, que trabalha muito essa questão, a participação de cada um, mas são pastores, né? Pastores não necessariamente porque levam o nome, mas pastores porque exercem o ofício, né? Então, os educadores, pastores, ministros de música, diáconos, que têm que cuidar de pessoas, a gente tem incluído realmente nessa coordenação de pastores. São pastores Muito que são bom, líderes. muito bom saber disso. E daqui a pouco a gente vai conhecer alguns projetos que a gente pode entrar neles aí e somar. Pastor Heber, estou aqui impressionada com a quantidade de estados. Nós estamos com 38, estamos com 40 pessoas aqui na live agora, mas a quantidade de estados que estão sendo representados aqui, de pessoas de várias regiões, Tem né? um cliente Agora que eu vi aqui, trabalha na Califórnia. exatamente, Goiânia, Ceará, gente de fora do Brasil entrando. Tem uns que eu não sei, mas Rosinalda entrou aqui, Dani Mello. Gente, sejam muito bem-vindos. E o nosso desejo é que essa live realmente encontre aí, ó, Pará também, Ó, Marabá, acenando aqui com a gente. cheguei de Marabá hoje. Tava lá em Marabá. Opa! Então o povo já veio te seguindo, hein? Agora tem que ver se Pernambuco. Califórnia. Eu não sei se tem Califórnia no Maranhão, mas semana passada eu fui no Maranhão, fui pregar lá em Balsas, no aniversário da primeira igreja, e aí eu tive que dar uma volta porque teve um acidente na estrada, aumentou 400 quilômetros o percurso. Eu passei por Filadélfia, e ali tem Carolina, e mais pra frente tem Nova York. Então, assim, tem várias cidades ali com novos americanos, mas eu Eu vim tô ali em achando Califórnia que mesmo. essa Califórnia é bem capaz de ser maranhense, Não, hein? mas Porque tava os lá mesmo. maranhenses No são Califórnia, Estados Unidos. Ah, muito bom. O Maranhão é show, viu? O Maranhão é show. Mas vamos começar aqui entrando no nosso assunto. Nós temos a educação cristã, Pastor Heber, ela é uma área, né, de atuação da igreja que ela tem uma demanda operacional muito alta, né? Você, assim, o dia a dia de uma igreja, ele tem um peso muito forte educacional, porque a igreja ela é uma organização que ela precisa, se ela não lançar a mão da educação, ela simplesmente não alcança nenhum dos seus objetivos. Então a igreja ela é uma organização que ela necessita da educação para, né, o alcance ali dos seus objetivos. Então, a educação, ela tem um apelo operacional muito forte, porque ali é coisa acontecendo, é dinâmica de equipes, é professor em sala de aula, é logística, é material, é lanche para criança, é mediação de conflitos com os pais, organizações de eventos, assim, a demanda operacional é gigantesca. E muitos educadores, eles acabam se perdendo nessa demanda operacional, né? Eles vão se envolvendo ali no dia a dia da igreja, né, do fazer, e eles não conseguem, às vezes, entender a importância ou a necessidade de sair um pouco do operacional ou de migrar totalmente do operacional para o estratégico, né? Por que às vezes até por não ter essa consciência. Então a gente queria conversar um pouquinho, começar aqui o nosso diálogo, vendo como que é isso. Se você vê isso, né, em muitas lideranças no âmbito eclesiástico, esse mergulho no operacional e deixando de lado um pouco o estratégico, né? Então começa dando essa palhinha aí para a gente, e eu não sei aqui muito o quanto as pessoas que estão na nossa live sabem um pouco a diferença entre operacional e estratégico. Então, começa dando uma palhinha aí para a gente nesses termos e nisso que eu acabei de conversar. Ah, então, Elana, eu falo que uma das coisas assim, a gente foi muito acostumado ao fazer, né? A gente trabalha muito o aspecto de servir a um Cristo, que foi conhecido por uma liderança servidora, e a gente associou o servir ao fazer. Só que carregar a caixa não é ser um líder servidor. Carregar a caixa é ser um líder servil.
As pessoas falam assim, ah, eu sou um líder servidor. Por que você é um líder servidor? Ah, porque eu carrego caixa, eu lavo o banheiro, eu vou lá, eu limpo a sala, eu arrumo as coisas, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, eu pinto as salas da escola bíblica dominical, eu chego antes do culto. Então, é muito aquela ideia do não do servir, mas de uma atitude servil. Não que tudo isso não seja nobre, né? Mas quando a gente olha o aspecto servidor de Jesus, não era simplesmente o fazer coisas, era a transformação pessoal. É quando a gente se dispõe a servir pessoas, para que essas pessoas possam crescer, para que essas pessoas possam desenvolver e elas possam alcançar uma maior amplitude na sua influência de liderança. É quando Jesus ele olha um Pedro, e que talvez a gente poderia olhar um Pedro, um cara mais bruto no seu jeito de ser, e Jesus fala assim: olha, eu posso lapidá-lo até o ponto dele ter um coração extremamente amoroso, um coração que me ame, ao ponto de dizer que ele pode pastorear as minhas ovelhas. Então é quando nós olhamos para os nossos liderados e a gente serve aos nossos liderados para o seu crescimento. Então, talvez o primeiro aspecto que a gente precisava quebrar no nosso coração, quando nós falamos em liderança, é de sermos líderes servidores, não líder serviço. Então, a Life Shape ela tem trabalhado muito isso aqui, e é onde eu tenho rodado, onde eu tenho caminhado, conversado com líderes, eu vejo muito que a gente está no aspecto do fazer. E aí trabalho outro ponto também, né? A gente tem que entender a nobreza do nosso chamado. E às vezes a gente perde isso, né? Quando a gente enfatiza, por exemplo, o papel da educação, e aí eu queria trabalhar muito o aspecto aqui da gente olhar o educador como um líder. É essa liderança do educador que vai muito além de uma atuação puramente educativa. Porque o educador ele tem um chamado para moldar a igreja com uma visão de transformação baseada no evangelho. Então, quando a gente entende que o nosso papel ele é muito maior do que nós, que ele tem um apontamento de reino, ele tem um apontamento de eternidade, ele tem um apontamento de legado, aí a gente muda a nossa perspectiva, porque aquilo que nós fomos chamados para fazer, o trabalho que os educadores são chamados para desenvolver, ele não é puramente educativo, ele também é moldador, ele é transformador, ele é divisor de águas na vida da igreja e na vida desse organismo que é tão vivo, que é a igreja de Cristo Jesus. Quando a gente pensa ainda na igreja batista, né, que ela inicia, né, eu falo que a gente tem dois movimentos de uma igreja. A gente tem o movimento das igrejas mais tradicionais, que elas priorizaram muito mais a educação no começo, e a gente tem as igrejas de cunho mais renovados pentecostais, que trabalharam muito a essência do poder, né? Das manifestações de poder, do sobrenatural. Aí, igual aquele texto bíblico, quando Jesus diz o seguinte: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem nem as escrituras e nem o poder de Deus. Aí eu digo que as igrejas mais tradicionais, elas enfatizaram muito nas escrituras e esqueceram a ideia do poder. O pessoal mais pentecostal esqueceu a ideia da escritura e se apegou muito ao poder. E aí a gente perdeu o equilíbrio. Só que essa perda de equilíbrio, avião nenhum funciona com uma asa só. A gente viu que, de alguma forma, os batistas foram buscar esse movimento, essas igrejas mais tradicionais, porque a gente gosta desse negócio do poder também, a gente gosta de perceber, sentir, experimentar, isso faz parte da nossa natureza. E a gente foi abrindo muito a mão da educação, e aí a gente reduziu muito a nossa literatura, a gente reduziu a produção de material, a gente reduziu as nossas casas teológicas, a gente reduziu o estudo e preparar o pessoal para nos fornecer bons estudos, estudos maduros, que gerem maturidade na vida da igreja, e a gente embalou pela dinâmica do poder. As igrejas renovadas que não tinham, por exemplo, seus seminários, né, pentecostais, elas começam a abrir os seus seminários. A gente inicia com um seminário. Eles não. Agora eles abrem o seminário, abrem suas casas publicadoras, começam a produzir o seu material, e aí a gente hoje começa a gerar, então, talvez o que eu chamo de um equilíbrio. Só que a educação cristã, ela é extremamente importante hoje para a gente poder formar o discípulo de Cristo Jesus para o cumprimento da grande comissão. Criar discípulos que são maduros na fé. Reforçar essa responsabilidade de que a igreja ela precisa fazer o seu trabalho e fazer o seu trabalho com excelência. Aí, quando a gente fala em fazer o trabalho com excelência, a gente entra em duas coisas. A gente entra na questão do ser e a gente entra na questão do fazer. Então, a gente trabalha a questão da formação discipular, do caráter, mas a gente também desenvolve essas habilidades. Aí, aqui na Life Shape, a gente tem uma das nossas aulas aqui, a gente trabalha que o líder ele tem que ter a cabeça alta. Né? A gente tem um líder de cabeça baixa e um líder de cabeça alta. Se a gente fica muito cabeça baixa e não consegue planejar o futuro,
a gente vai muito operacionalizar. Mas quando eu ergo os olhos e eu começo a olhar lá na frente, eu gosto da Bíblia quando ele fala da tribo de Issacar. Eles eram capazes de discernir o tempo. Nós vamos de líderes assim, que sejam capazes de discernir o tempo, ver para onde nós estamos caminhando, conseguir olhar ao nosso redor, olhar o contexto, olhar as mudanças que nós tivemos e conseguir implementar as respostas. E aí a gente fala, então, que essa é uma visão estratégica. E não é só ter uma visão estratégica, mas é como que a gente traça também um plano. E aí, talvez, aqui eu mudaria o termo para a gente aqui, não um plano estratégico, mas eu usaria a ideia do plano ministerial. Porque quando a gente vem do mercado, e aí a gente fala muito de planejamento estratégico tem um cumprimento de metas. E aí, se a gente não cumpre a meta, como é que a gente desenvolve? A gente vai trocar. Aí na igreja, quem trabalha muito com voluntário, quem trabalha com a formação e desenvolvimento, eu gosto muito mais de usar a ideia do plano ministerial, porque a gente está trabalhando para o aperfeiçoamento do santo. Não é simplesmente a entrega das habilidades de liderança que vai fazer um bom líder, mas também trabalha a formação do caráter. A gente trabalha, faz esse líder, esse crente em Cristo Jesus, esse discípulo de Cristo Jesus, ser mais parecido com Cristo Jesus. E aí isso aí faz a diferença, porque aí entra a importância do papel do educador de não ser simplesmente o defensor da pregação da sã doutrina, porque é ela que, de alguma forma, gera esse caráter de Cristo a nós. Quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte, ó, mas quanto a você, que as suas palavras reflitam um ensino verdadeiro. Então, é a palavra e a ação refletindo esse ensino verdadeiro, mas que de alguma forma vai preparar os membros para viver e aplicar o evangelho na nossa vida diária. E aí o educador ele entra num papel importantíssimo nisso aí, como alguém que tem uma compreensão do tempo, consegue fazer uma boa leitura das épocas, discernir o momento onde nós estamos, entender os contextos culturais, sociológicos, educacionais, que a gente tem hoje nas nossas igrejas, nesse Brasilzão afora que a gente tem, numa igreja que é multigeracional, são 6 gerações hoje presentes dentro da igreja, e esse educador tendo que produzir um conteúdo que alcance esses corações e gere essa transformação. Então, é um trabalho, assim, nobre, é um trabalho lindo, é um trabalho, assim, que ele traz uma beleza e uma vida na vida da igreja. Muito bom. Gente, vocês estão vendo aí a quantidade de conteúdo que a gente está recebendo, hein? Muito obrigado, Pastor Eber. E quando a gente vê assim um educador, né, ou um líder de maneira geral, muito preso ao operacional, que você falou dessa visão cabeça baixa, né, assim, olhando sempre para os liderados ou para aquilo que está no chão ali de fábrica, né, no chão do acontecimento da igreja. Que assim são os maiores prejuízos, né, as maiores limitações práticas que esse líder vai ter ali no dia a dia do seu ministério? Elana, eu falo assim, é muito mais fácil a gente operacionalizar pela forma que nós fomos criados e pela forma que nós fomos moldados. A gente tem um modelo de educação, e eu não vou falar que é a educação do educador, né? Eu falo que é a educação brasileira, né? É a educação que a gente poderia abraçar aí em grande parte do mundo, né? Sim, Que é essa educação tradicional de formação, que embora ela é útil, né? Porque a gente tem visto que ela ainda forma, né? Mas ela restringe a gente algumas habilidades pedagógicas e um conteúdo didático que acaba ficando limitado. E aí ela não aborda, por exemplo, o papel estratégico do educador, porque a gente passa simplesmente a ser um replicador. A gente deixa de pensar. A gente replica. Não, aprendi assim, eu vou fazer assim. É igual aquela história do bife, né? Que todo mundo conta, né? Da menina que foi ficar o bife em casa, o marido falou, por que você corta a pontinha do bife, né? Ela falou, eu corto a pontinha porque minha mãe cortava. Aí vai perguntar para a mãe da menina, por que a senhora corta o bife, a ponta do bife? Aí ela falou, não, eu corto a ponta do bife porque minha mãe cortava. Ainda bem que a vozinha estava viva ainda e vão lá e perguntam para ela, por que a senhora corta a ponta do bife? Ela falou, não corta a ponta do bife. Aí a filha fala, não, mas a senhora sempre cortou. Não, eu cortava quando a panela era pequena, agora que eu tenho a panela grande eu já não corto mais, eu frito o bife inteiro, né? E aí a gente aprendeu assim, e a gente vai replicando da forma que nós aprendemos. Quando nós olhamos os cenários hoje, com as mudanças que nós tivemos, mudar e entender isso tira a gente muitas vezes da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto da gente vai nos fazer muitas vezes cometer erros. Vai fazer a gente trilhar caminhos que às vezes não vai dar certo, a gente vai precisar retornar, vai dizer, olha, errei nisso aqui, a gente vai precisar retornar, a gente vai precisar readequar toda essa estrutura.
Então, para a gente não ser exposto, porque a gente não gosta de mostrar a nossa vulnerabilidade, a gente fala assim, não, então vamos manter a operação como sempre foi. Porque é mais fácil as pessoas olharem e falar, "Ah, sempre foi assim." Mas entra um aspecto ainda que eu acho que hoje ele é mais gritante. Porque o nosso processo de formação ainda ele é falho. Então a gente não tem trabalhado na formação discipular, mas também não tem formado na formação pedagógica e didática. Então o que a gente faz? Geralmente a gente pega um líder e a gente joga. A gente tem dito aqui que essa aí o ensino da piscina, né? Do nadar. A gente joga a pessoa dentro da piscina. Aí a pessoa fala assim: o que eu faço? Você fala, começa a bater o braço, vai dar certo. Aí alguém fala assim: não, mas como é que nada? Aí eu falo: não, mas eu também não sei nadar, não. Mas quando eu estava no seu lugar, alguém me jogou na piscina e eu comecei a bater o braço e deu certo. Um dia eu saí e fui lá e joguei o outro, que agora eu vou assumir um outro lugar. Então a gente foi sempre operacionalizando. A gente não teve os momentos do nosso pensamento estratégico. Apesar dos batistas terem muitos documentos, a gente vai olhar, a gente senta, a gente planeja, a gente monta GT, a gente monta uma estrutura, mas a leitura que eu faço, ele é muito desconectado da realidade. A gente geralmente senta, né, com a nossa cosmovisão ali, com o nosso olhar do nosso mundo, que muitas vezes é muito pequeno, e a gente não consegue dar uma resposta ampla. Uma resposta ampla que pega as gerações, uma resposta ampla que pega pessoas de contextos sociais diferentes, de níveis culturais e educacionais diferentes, e de um Brasil que ele é imenso. Então, quando a gente para pensar, é mais fácil operacionalizar do que a estratégia. A estratégia, ou pensar estratégico, vai nos colocar em uma posição de evidência. E ainda entra algo mais gritante ainda. O grande problema que a gente acha é que pessoas que exercem o dom da liderança ou que presidem, a gente entende que essas pessoas são soberbas. Se alguém me pergunta, eu falo assim, por exemplo, eu vejo a Elana uma líder. Elana, ela agrega pessoas, né? Elana, ela tá ali e as pessoas orbitam ao redor da Elana. Aí eu chego lá para Elana e falo assim, Elana, o que que você é? Aí a Elana fala assim, eu sou uma líder. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas como que a Elana é soberba? Ela está dizendo que ela é uma líder, né? Porque ela acha que tem que liderar todo mundo. Mas Deus nos deu líderes. Líderes são bênção. As pessoas precisam ser lideradas. Então, a liderança faz parte do plano de Deus para a condução do seu povo. Deus sempre levantou líderes no decorrer da história. Então, a ideia do planejar estratégico vai nos colocar à frente de pessoas. E a gente tem medo de ser exposto e de ser olhado como alguém que é soberbo, como uma pessoa, um homem ou uma mulher que está tentando tomar a frente e ocupar a primazia. Então, é mais fácil operacionalizar porque a gente fica a reboque ali e a gente não vai ficar em evidência. Tem uma questão histórica aí que a gente pode agregar aqui nessa discussão, que é bem interessante, porque quando a gente vê na história da educação cristã batista, lá atrás, né, no início do trabalho batista, quando ele é trazido pelos americanos, ele é trazido com um formato fechadinho, né? Tinha um programa educacional lá que é traduzido para o Brasil, com algumas adequações ali, né? Catarina Smith dá o seu toque e tal. Ele vem como uma proposta, né? A gente tinha uma junta de educação religiosa na época que também dava todas as linhas de como deveria ser a educação cristã. Num período histórico, não batista, né, mas mundial, nós vivíamos um tempo de uma liderança, assim, um período de liderança de linha de produção, né? Você tinha ali um fim, todo mundo fazia a mesma coisa o tempo todo, aquela ideia do relógio, todo mundo batendo no mesmo compasso, uma cadência única. E a formação de educadores cristãos, ela foi influenciada por isso. Então, até pouco tempo atrás, né, ou algumas décadas atrás, nós tínhamos uma formação de educador cristão que era para reproduzir esse modelo, né? Reproduzir aquilo que estava nos manuais, reproduzir aquela visão assim, ó, não é para você criar novas organizações, é para você ter as organizações oficiais da Convenção Batista Brasileira. Não é para você criar um programa educacional, um currículo, é para você seguir o currículo da Convenção Batista Brasileira. Então, essa formação, ela também contribuiu muito para a visão de um educador muito mais
operacional, né? Ele ia para o contexto da igreja para operar um projeto que já estava posto, né? Que já era determinante. Só que nós, enquanto denominação, nós não fomos conseguindo ler a mudança dos tempos e ver que isso se perdeu, que não há mais como voltar atrás nessa hegemonia de todo mundo pensar do mesmo jeito, organizar a igreja do mesmo jeito, cadenciar um processo educacional do mesmo jeito, né? E quando isso foi se perdendo, principalmente após ali o fechamento, o encerramento das atividades da JUERP, os seminários ou as instituições de formação, elas não se atentaram para o fato que elas tinham que automaticamente formar um educador que pudesse construir um projeto, já que a gente já não tinha mais um projeto, né, único. E isso demorou muito para acontecer. Eu vejo que agora algumas instituições, né, nos últimos anos, algumas instituições acordaram para isso. Espera aí, o educador ele sai da formação inicial não preparado para uma liderança mais estratégica, para uma liderança mais visionária, para uma liderança mais sonhadora, mais inovadora. Ele não sai preparado do ponto de vista técnico mesmo, de liderança mais inovadora. Então, nós vivemos esse tempo que a gente formava educadores para uma época que não existia mais. Tivemos esse gap aí durante um tempo. E hoje a gente está vendo assim uma busca, né, por algumas instituições, as próprias reformas de matriz curricular, que várias instituições, inclusive eu já vi aqui que está na nossa live, o Seminário de Educação Cristã, é um exemplo de instituição que está reformulando sua matriz curricular para atender essas demandas, pós-graduações surgindo. Então, nós estamos começando a ver esse movimento. Mas nós ainda vamos lidar com a consequência do que a gente viu lá atrás um tempinho, né? E essa live aqui, um dos objetivos dela é também trazer você para esse movimento de se preparar para ser um líder mais estratégico, mais inovador, né? Do que além daquilo que você teve e recebeu lá na sua formação inicial, né? Quando a gente pensa em liderança mais estratégica ou liderança ministerial, como você gosta de chamar, né? Fala-se um pouco para nós como que isso molda o ministério de alguém, o que que muda, né? Quando eu passo para essa visão assim, nossa, agora abri meus olhos, eu quero fazer uma coisa mais visionária, mais inovadora, né? O que que muda assim na prática, né? O que que eu vou fazer de diferente do que eu já faço para dizer, nossa, eu era um líder operacional e passei a ser um líder mais estratégico? Vamos lá. Deixa eu pegar essa palavra sua aqui e destrinchar ela um pouquinho aqui para eu chegar nesse ponto aí. A primeira coisa que eu vejo assim, que é muito forte em nós é que a gente ainda gosta dos feijõezinhos mágicos. Por mais que a gente fale assim, a gente não gosta das fórmulas, as fórmulas nos encantam. Principalmente quando a gente vê que essa fórmula está dando certo com alguém. Aí a pergunta nossa é assim, tá dando certo lá? Como eu vou pegar e vou replicar aqui? Só que aquilo está dando certo lá. A gente não consegue fazer uma análise de cenário e falar assim, olha, o que é esse cenário aqui? Você pode pegar uma... A minha esposa, ela foi radical, né? Da primeira turma do Radical Latino, da Junta de Missões, né? E a gente foi lá no Peru e, assim, é uma comida, assim, extremamente gostosa, né? E eles têm uma pimenta lá, assim, que é maravilhosa. Eu já tentei fazer a mesma refeição lá aqui, mas você não encontra os mesmos ingredientes. Então, lá eles comem um pão com uma margarina, que parece uma clay bom, eles colocam uma azeitona dentro. Eu nunca comi um pão tão gostoso, igual aquele ali. Aqui eu já comprei azeitona preta, já procurei o pão parecido, procurei a manteiga parecida, o negócio não é da mesma forma. Então eu acabei desistindo. Então, quando eu olho esses cenários assim, às vezes lá vai ser muito bom, é gostoso, mas é para aquela igreja, é para aquela localidade, não é o que nós vamos vivenciar aqui. Então a gente tem que adaptar a nossa cultura com os elementos que a gente tem, com o alimento que a gente tem, para a gente poder fazer as nossas refeições. Mas quando nós olhamos o nosso processo educacional hoje no Brasil, ah, ele não mudou nos últimos anos em nada.
A gente pode falar assim, a gente que criou o EAD, a gente entrou com alguns outros aspectos, a gente criou os materiais, eu falo assim, isso extra igreja, né? Fora igreja. Tenho 3 filhos que estão no colégio. É a mesma coisa de quando eu era aluno. Você tem um horário de entrada, você tem um horário de saída, você tem aquele tempo de aula, você tem aquelas matérias, você tem um livro, você vai ter que apresentar uma nota. Agora, meus meninos estão em semana de prova. Tá todo mundo estudando para poder fazer a prova. Semana que vem já esqueceu tudo, mas o importante é que passou e a gente vai tocando a vida. Então, a gente deu o diploma, a gente entregou o diploma, mas a gente não teve uma formação educacional. Então, quando a gente pensa na igreja, a gente passa esse mesmo processo. A gente entrega conteúdo, mas a gente não criou os mecanismos de avaliação, de aplicação desse conteúdo. Tem sido relevante, tem gerado mudança, tem gerado transformação. Então, a gente criou assim: o que a gente precisa? A gente precisa de revista, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de uma sala, a gente precisa de um professor. Quando a gente olha as grandes revoluções que ocorreram, e aí de uma revolução para outra, né, quando a gente fala assim da revolução agrícola para uma revolução industrial, a gente está falando de algo que demorou 12 mil anos. Agora, de uma revolução industrial para uma revolução tecnológica, a gente está falando de uma mudança em 2 décadas. As mudanças foram muito aceleradas. E agora a gente entrou num outro processo ainda, porque não é só a revolução tecnológica, então a revolução da consciência. Porque antes, eu fui batizado numa igreja batista, né? A Ilana é mais nova, né? Não vai estar lá no certificado de batismo dela, não. Antigamente, o certificado de Sei batismo nosso, a não. gente assinava assim, dizendo o seguinte: se você deixar de ser de uma igreja batista, você irá procurar uma outra igreja batista de mesma fé e ordem. Então, a gente olhava para o aspecto institucional, e o aspecto institucional era muito forte. Só que as estruturas institucionais, ela passou. Essas gerações mais novas, elas não estão mais preocupadas com a ideia da institucionalidade. Ela está preocupada com a ideia agora da experiência. Se ela é protagonista da sua própria história, se ela está construindo. Então, aquela consciência que ela tem do que é o evangelho é o que atrai ela, e aí ela procura uma igreja que, dentro da sua visão de evangelho, vai associar o que ela acredita. Então não tem mais aquela fidelidade institucional e denominacional. O cara, ele acorda batista, ele dorme presbiteriano, e aí ele passa pela assembleia, e ele passa por uma comunidade, aí lá na frente ele vai falar assim: ah, mas lá era legal. E ele volta novamente a congregar, e a gente vê esse movimento hoje numa igreja que ela é bem dinâmica. Então a gente tem que entender também esse aspecto nosso hoje, que a gente não está mais tão firme nos aspectos institucionais. Só que quando a gente pensa nas gerações, essa é uma grande crise. Porque aquele modelo nosso educacional, ele está muito presente na vida da igreja. Quando a gente olha as gerações hoje, a gente tem colocado que o mundo hoje está com 6 gerações presentes. Só que eu ainda aumento uma, porque a gente começa a contar depois dos baby boomers, né? E depois da Segunda Guerra Mundial. Tem uma geração que ela não é contada no mercado, que é a chamada geração silenciosa. Mas essa geração silenciosa, ela ainda está viva na vida da igreja. E ela ainda é muito apegada e muito arraigada ainda aos seus aspectos institucionais, culturais, a forma como foi ensinado. Então, antigamente, o pessoal aí que tem mais hoje de 50 anos de idade, eles se orgulhavam em ter trabalhado 25, 30 anos no mesmo lugar. Minha mãe foi professora. Ela trabalhou 25 anos, aposentou nova, ainda com 49, foi lá, fez outro concurso, voltou para quê? Para ser professora, para trabalhar no mesmo lugar, e foi até os 65 anos de idade quando aposentou de novo. Então isso era muito forte. Você pega um jovem hoje, ele está mudando. Ele está procurando emprego, porque ele não pensa mais num plano de carreira. Ele está pensando, por exemplo, numa experiência de carreira. A Sim. igreja hoje, se a gente olhar no aspecto da retenção, a gente não caminha. A educação hoje não pode ser mais formada para uma retenção. A educação hoje tem que ser pensada com uma proposta de valor. Qual o valor que a gente tem para a educação? Qual o valor que a gente traz para a educação? E aí entra num outro aspecto. Porque se antigamente faculdade era garantia de emprego, e aí a gente passou por esse processo na nossa formação, agora teológica também, que a gente primeiro tinha um seminário. Aí a gente lutou para fazer a convalidação dos nossos cursos para eles serem aceitos pelo MEC. Aí depois a gente falou: agora a gente precisa dos nossos MBAs, a gente precisa das nossas pós-graduações, a gente precisa dos nossos mestrados, dos nossos doutorados. Só que isso passou. Porque o aprendizado agora, ele passou a ser muito prático. E agora ele está alinhado a um conhecimento muito amplo. Então, hoje, quem está na sala de aula, necessariamente, não são as pessoas que são formadas, mas são as pessoas que têm
de alguma forma, se disponibilizado a buscar e procurar conhecimento. Aí o conhecimento é muito amplo hoje. Porque hoje está todo mundo produzindo material produzindo, que nem sempre é algo bom. E aí tem que entender uma questão, que nem todo conteúdo que é produzido, ele é um conteúdo que é válido. Então hoje a gente tem Sim. um grupo de pessoas que ele aparentemente é mais inteligente, mas ele produz menos sabedoria. Então, quando a gente consegue associar um fator educacional que produz inteligência, né, ou que permite o desenvolvimento da inteligência, mas que produza sabedoria, esse conhecimento aplicado, aí muda. Então, acho que aí hoje onde entra esse papel do educador. Porque aí ele rompe a barreira de só produzir o conhecimento, mas ele está produzindo transformação na vida agora daquele que vai produzir também o conhecimento, daquele que hoje é um agente de educação. Eu costumo dizer que a educação cristã ela tem nas mãos o ouro, né? Porque numa sociedade assim muito tecnológica, com hiperconectividade, os futuristas eles dizem que no futuro que o que vai valer a pena daqui a um tempo é muito mais essa capacidade interpessoal, a minha capacidade de relacionamento, minhas soft skills, né? Minha capacidade de se integrar com outras pessoas, de fazer uma equipe produzir. E isso tem a ver com aspectos emocionais, espirituais, sociais, que nós, dentro da educação cristã, trabalhamos com muita propriedade. Né? Então, hoje a gente tem que ter esse equilíbrio entre estratégia, conhecimento teórico, conhecimento aplicado e muitas habilidades e muitas potencialidades emocionais. Né? E aí a educação cristã parte na frente, né? Paramentando suas equipes, né? Seu povo nesse aspecto. Né? E aí, Elana, eu acho E, que onde entra o papel do educador cristão agora como o pensamento estratégico. A gente sim. precisa deslocar o educador como operacional e colocar ele agora como estratégico. Eu falo o seguinte: as nossas igrejas hoje, a gente não tem crise da piedade. Os nossos líderes são piedosos, são homens e mulheres que amam a Deus, eles procuram cumprir os mandamentos, tudo isso é muito bom. Mas a formação, o treinamento das habilidades, né, esse pensamento, né, de falar assim, ó, nós precisamos ter um pensamento estratégico. A falta de visão estratégica nossa hoje tem enfraquecido tanto o engajamento, né, essa chegada das pessoas, porque assim falta liderança. Aí onde não há liderança, o povo vai se corromper. Onde não há liderança, o povo vai se enfraquecer. Então a gente precisa hoje deixar isso muito claro. Nós precisamos parar e a gente precisa estudar. A gente precisa buscar maiores conhecimentos. A gente precisa de líderes que vão nos apontar, que vão nos dar caminho e que vão nos dar direção. Todas as pessoas precisam de líderes. Não existe lugar que não precisa de liderança. Tinha um professor nosso aqui na Life Shape Augusto Júnior que disse o seguinte: a única coisa que cresce sem liderança é o caos. Então, assim, É se a gente verdade, não tem liderança, a gente tem um caos. Então, hoje, sim, a gente precisa de pastores que desenvolvam a sua liderança. Nós precisamos de líderes. Até porque, assim, antes, a gente não tinha muito acesso à informação. Hoje está muito presente. E as pessoas estão sim, buscando, você consegue fazer curso, é muito curso gratuito, é muita gente falando. Só que hoje a gente está numa época que as pessoas que não têm igreja querem ensinar para a gente como ser igreja. Pessoa que não é pastor quer ensinar para a gente como a gente tem que cuidar das nossas ovelhas. Pessoas que não são educadores querem dizer para a gente como a gente tem que fazer educação. Então é complicado, porque hoje tem especialista para tudo. Tá todo mundo fazendo videozinho na internet e se colocando como especialista em algum assunto. É especialista em economia, administração, em marketing digital, em mídia. Então é complicado isso. E aí quando a gente tem um educador que tem a formação, o conhecimento, a paixão, um líder desse inspira. E aí a gente segue gente que dá segurança. e a gente tem aí um crescimento muito grande, né, uma supervalorização da opinião em detrimento da informação. Então, o que a gente vê nas redes sociais são muitas pessoas vinculando opiniões, só que eles põem essa opinião com uma capa, né, de uma capa de marketing tão boa que as pessoas assumem para si aquilo que é opinião da pessoa e não
informações mesmo, com base, com pesquisa, né? Então a gente ainda está vivendo essa crise aí, meio opinião versus informação, e as pessoas sem saber filtrar muito bem, né? Não, isso aí a pessoa está dando a opinião dela, ela não está dando uma informação com base que eu posso confiar, que eu posso pautar alguma coisa. Então a gente está vendo aí uma crise gigantesca, né? Aliás, essa questão de exercício profissional hoje virou o caos, né? Porque a gente tem gente dando opinião de tudo que é assunto que ela não tem, né? Não tem informação, e é em todos os aspectos, né? Em todas as linhas de conhecimento. Pastor Heber, tô vendo aqui alguns comentários, o pessoal está comentando bastante, várias pessoas falaram aí sobre essa questão metodológica, né, a importância de metodologias, quando o senhor falou aí de prova, né, essa parte aí de que a educação não mudou muito, tiveram aqui vários comentários, eu não vou ler todos, mas falando aí de abordagens, interatividade, necessidade de entender aí essa parte metodológica, foi um tema que as pessoas interagiram muito aí enquanto o senhor estava falando, né? E deixa eu ver se tem outros comentários aqui. Tem um comentário aqui, não consegui saber quem é, mas está dizendo: confesso que por vezes me sinto impotente, pois de fato a cultura do fazer consome, enquanto precisamos de intencionalidade para fazer e mobilizar pessoas com esse potencial para fazer. Aí é um comentário, né? Não é uma pergunta, mas vejo Elana, as pessoas muito preocupadas aí, né? tem uma leitura que eu tenho feito. Quando a gente pensa nessas mudanças que nós tivemos, né, até da forma de trabalho, né, porque não adianta, o que a gente vive lá fora influencia muito na vida da igreja. E aí você tem as regionalidades também, que isso acaba sendo muito forte, né? Mas antes, a gente tinha aquela figura gente, vamos ser realistas, que por um bom tempo funcionou assim, né? A gente tinha o pastor da igreja, e aí, dependendo da igreja que tinha, ele conseguia ter um ministro de música, ele tinha um educador cristão, ele tinha um pastor de missões, e aí ele dividia, olha, o que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? E a gente replicava o que o líder principal ali, então, fornecia. Necessariamente a gente não tinha a participação. Você replicava o que se mandava fazer. Olha, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então você ia lá e fazia. Se desse certo, ele ia receber o ônus, o bônus. Se desse errado, ele recebia o ônus. Então tudo ali figurava no líder. A igreja é muito boa, é por causa do fulano. Né? Não existe uma equipe. No modelo que a gente está hoje, e aí trabalhou, por exemplo, entrou aquela ideia de nós temos um colegiado. Mas não é um colegiado ainda para boa parte das pessoas. Não é a ideia de uma construção em conjunto. Então, quando a gente pensa a ideia do educador cristão, e talvez quando a gente pensa aí num plano ministerial, esse educador conseguir ter a visão do todo. Aonde nós queremos chegar como igreja? E a hora que a gente senta na mesa e a gente tem assim, o nosso trabalho aqui é uma formação discipular. A nossa formação aqui é preparar o santo para exercer bem o ministério. É muito mais a potencialização do discípulo, né, o forjar o discípulo para que ele possa exercer bem o ministério discipulando outras pessoas. Só que isso pega uma amplitude muito grande. Isso não se dá só na sala de escola bíblica dominical. A formação ela é integral. Ela passa pela casa, ela passa pelo púlpito, ela passa pelas conversas, ela passa pelas atividades. Então, se a gente não conseguir trazer essa visão hoje de um protagonismo de um colegiado, onde todo mundo senta e a gente tem um norte, fala assim, nós queremos chegar lá, como nós vamos fazer para chegar lá juntos aqui? E a gente senta e faz essa construção, a gente não vai conseguir ter grandes mudanças. Né? E outro, líderes formando outros líderes. Né? O educador, então, o papel do educador ali, muito mais necessariamente do que trazer o conhecimento bíblico, é a formação de pessoas também que vão replicar esse conhecimento bíblico. Né? Que são, o conselho ali de Moisés e de Jetro. Se você ficar fazendo, não tem condição, você vai cansar. Quem são os outros líderes que tem aqui? Alguns vão liderar 10, outros vão liderar 100, outros vão liderar 1000. Né? Alguns vão ser operacional, alguns vão estar por trás, que não querem estar em cima do palco. Outros não sabem operar atrás do palco, mas é muito bom lá na frente. E a gente tem que ter essa capacidade de que nem sempre a gente vai aparecer.
mas a gente não vai limitar, né? Tem uma palavra que alguém falou uma vez que foi muito claro no meu coração. A gente não pode colocar teto onde Deus tem céu aberto. A gente não pode Verdade. impedir aquilo que Deus tem feito. Então a gente tem potenciais assim tremendos na igreja. Quem deveria estar treinando, forjando, desenvolvendo e deixar ir. Só que a gente corta o protagonismo. E aí, se a pessoa não pode servir aqui, ela vai servir em outro lugar. Então, essa crise hoje que nós passamos também, é esse choque que a gente tem de não abrir mão, de não ver o nosso nome ali. A gente esquece que daqui a alguns anos, gente, o nosso nome vai ser um livro na ata. Que com o Sim, tempo, se a gente não construir nas pessoas, a gente vai morrer o nosso nome. Eu gosto muito da história de Boaz com Ruth, né? Porque o Boaz não era o que tinha o direito de casar com Ruth, não. Tinha um primo lá de Ruth que tinha o direito, né? O primo do esposo da Ruth, lá do falecido, né? Só que ele não quis assumir Ruth, porque ele teria que colocar o nome do marido de Ruth. E Boaz não se preocupou com isso. E quem está na história é Boaz, que está lá na genealogia de Jesus. O infeliz, a gente não sabe nem o nome dele. Não consta o nome dele. Ninguém sabe o nome dele, mas o nome de Boaz, que foi alguém que abriu mão em detrimento de outro, é o nome que está registrado na história. O nosso nome vai permanecer na medida que nós treinarmos outras pessoas e aquele legado que nós construímos na vida das pessoas estiver vivo ainda. Aqui na Life tem uma frase que a gente diz que herança é o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos nas pessoas. E a educação cristã, a formação discipular, é um legado que faz parte da liderança da igreja. E a gente não pode abrir mão da amém. construção desse legado. Muito bom, muito bom. É o nosso desafio aí, né, como educadores. Agindo de maneira mais estratégica, nós vamos ampliar o nosso legado para muito mais pessoas. Se eu trato na operação, eu vou deixar talvez o legado num grupinho pequeno de pessoas que eu atuei ali na operação. Mas quando eu começo a desenvolver uma visão mais ampla, de liderança, mais estratégica, com mais inovação, o meu legado vai alcançar muito mais pessoas, vai impactar muito mais pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar e começar a trabalhar. Pastor Eber, fala pra gente aí se a Life Shape pode ajudar a gente a crescer nesse quesito como educadores e como que ela pode ajudar a gente. Elana, 2025 agora a gente está entrando com os nossos cursos. A gente está trabalhar Opa! os nossos cursos, tanto na formação de líderes para liderar pessoas, mas também na questão da gestão de projetos. Eu falo assim, a gente precisa hoje parar, entender que a gente trabalha aqui na Life Shape com a tríade, né? A gente fala o seguinte, a gente precisa desenvolver o caráter cristão, a formação discipular, nós precisamos entregar as habilidades de liderança e a gente precisa proporcionar experiência. Então, esse caminhar, ele é extremamente importante. Essa semana agora, a gente fechou uma parceria com a JBB e a gente está recebendo líderes de juventude de vários lugares. Vieram no ano passado, estão retornando esse ano e a gente está começando a caminhar com eles na construção dos projetos. Porque se a gente não tiver um projeto, se a gente não mensurar assim, olha, onde eu quero chegar, né? O que a gente espera alcançar daqui a algum tempo, e não tiver esse foco de caminhar atrás, aí a gente vai ter um problema. Então, assim, o que eu coloco, assim, que eu acho que é extremamente importante que o que a gente tem feito aqui é ajudar as pessoas a colocarem no papel aquilo que Deus tem colocado no coração delas. Quando a gente Opa! consegue colocar essa visão no papel e a gente consegue levar essa visão para outras pessoas, aí a gente vai conseguir fazer uma diferença. E aí, uma coisa diferente aqui que a gente trabalha na Light Shape. Eu falo assim, no mundo, onde todo mundo quer ser flecha, a gente tem ensinado as pessoas a serem arco. Porque o grande problema da liderança hoje é que a gente quer usar as pessoas para a gente se promover. E o desafio nosso não é esse. O nosso desafio é nós lançarmos os nossos liderados mais longe. É eles irem mais longe do que onde nós chegamos, né? São filhos, filhos, né? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então a ideia nossa é a gente lançar os nossos filhos para que eles vão mais longe do que onde a gente chegou, do que onde a gente foi. Então o nosso desafio como Life Shape tem sido isso, trazer essa consciência no coração e na vida de líderes, que nós estamos aqui para servir as pessoas para que elas possam, e não é alcançar a sua melhor versão não, que isso é papo de coach, né? Queremos que as pessoas cheguem na sua melhor versão. Não, não é isso não. É fazer as pessoas assumirem o seu papel de influenciar como Jesus nos Exatamente. chamou para fazer.
Muito bom. E a gente pode lançar aqui em cadeia nacional um desejo de parceria também com a UEC-BB, não só com a Bora, tamo JBB. junto. A Um dos gente nossos também quer valores se aqui é a juntar à nossa parceria. liderança. A gente também quer juntar a nossa liderança aí para ser cuidado pela Life Shape, né? Sei lá, talvez o conselho da OECBB, não é, Rose? Assim, todos os presidentes dos estados para passar por essa capacitação assim mais punjante. Gostei da ideia, hein? Vamos Vamos lá. conjecturar. Aqui na Life Shape, dentro dos nossos valores da Life Shape Brasil, a parceria, ela é um dos valores que a gente carrega como, como marca da Life Shape. A gente entende o seguinte, ó, o pessoal pergunta assim, quando vocês vão alcançar o sucesso? Eu falo assim, a Life Shape ela vai alcançar o nosso sucesso quando ela fechar. Porque o que a gente faz é para a igreja estar fazendo. A Life Shape está aqui para apoiar a igreja na formação dos seus líderes. A Life Shape ela não faz, ela apoia quem está fazendo. Então a gente trabalha a partir da igreja local. E eu sei que a UECBB tem trabalhado também com a igreja local. Então, se o seu Bom, negócio é igreja, o nosso negócio é igreja, é reino de Deus, a gente pode caminhar junto sim. olha, nosso negócio é igreja, o seu é igreja, nosso valor também é parceria, Life Shape também, parceria fechou. Ah, vamos assinar logo aqui essa parceria e já entrar nesse circuito aí em 2025. Ó, tô com a caneta Pastor na mão Eber, aqui e o papel, é, ó. olha, é assim que a gente gosta. Quem concorda, põe aí no chat. Eu concordo com essa parceria, estamos juntos, né? Eu queria também mencionar outras iniciativas que também podem ajudar você, que é educador cristão, a fazer essa transição do operacional para o estratégico. E aí vou puxar a brasa para minha sardinha agora, pastor Eber Aleixo, porque nós temos uma pós-graduação em educação cristã pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que é uma pós-graduação com ênfase em gestão educacional, em liderança e gestão educacional. Então, essa pós-graduação, ela foi montada exatamente porque a gente observou esse gap que nós tínhamos da formação inicial com poucas horas, né, de gestão, de liderança. Então, nós colocamos isso em nível de pós-graduação. Então, essa pós-graduação, ela tem mais um perfil de um MBA em gestão educacional, né? A gente não colocou esse nome, porque para algumas pessoas esse nome não conecta, né? Então, nós deixamos mesmo como pós-graduação em educação cristã, mas a matriz curricular tem mais esse perfil de MBA, não vai para o mundo business, mas de planejamento, de gestão, de inovação. Inclusive, a gente trabalha muito com esse aspecto da avaliação educacional também, novas perspectivas de avaliação educacional. Então, fica o convite aí para você também, que além da parceria com a Life Shape, você quer estudar um pouquinho mais sobre como ser um pouco mais estratégico, né? Como alcançar níveis de planejamento que levem realmente para a inovação. Você tem essa outra oportunidade, que é a pós-graduação. E tem ainda um outro caminho para você, aqui pela UEC-BB, que é o Guia para o seu Projeto Educacional Cristão. Foi um material produzido totalmente pela UEC-BB, que vai ajudar você a construir e elaborar um projeto inovador, baseado nas suas características, nas características da sua igreja, da sua comunidade, e com um perfil totalmente estratégico e inovador. Então, nós já oferecemos o curso, né, de elaboração do projeto educacional esse ano, vamos ter novas turmas, e o material que nós criamos, pastor Heber, não sei se o senhor sabe disso, tá? É uma coisa que a gente pode conversar depois, mas nós montamos todo um roteiro e nós criamos os instrumentos próprios para avaliar a situação de educação cristã, porque a gente não tinha ferramentas, né? Como fazer, por exemplo, uma avaliação de eficácia da educação de uma igreja. Então, você pedia para um educador, faz uma avaliação, ele fazia uma avaliação de funcionamento.
que eram os parâmetros que ele tinha. Funciona isso, funciona aquilo outro. É o máximo que alguns iam era ali numa SWOT, né, para ver oportunidades, ameaça e tal. Mas nós criamos ferramentas para a construção de bases teóricas em educação cristã e avaliação de critérios de eficácia, indicadores. Tudo isso foi criado pela UEC-BB com ferramentas e instrumentos, e nós estamos disponibilizando. Então, se você quer sair do operacional para o estratégico, você tem essas ferramentas e você tem os cursos que são oferecidos pela UEC-BB para ajudar você a usar essa ferramenta com propriedade. Então, ninguém vai sair dessa live dizendo eu quero ser estratégico, mas eu não sei como fazer. Então, estamos aí. Temos aí a parceria que nós começamos agora, porque eu já estou achando que nós já estamos parceiros. Começamos agora com a Life Shape, né? Nós temos aí uma pós-graduação com esse foco, que você pode se engajar, e temos ainda as oportunidades oferecidas pela UEC-BB para ajudar você, que aí não são só cursos, mas são materiais e projetos. Inclusive, nós vamos lançar coisas novas em janeiro, tá? Nessa questão da gestão estratégica, lá no nosso encontro em Fortaleza. Então, gente, vocês estão saindo aqui dessa live com 1000 possibilidades. O que Não, não pode é sair dessa live continuando olhando para baixo, né, e pastor? fora Tem que ser o olhando para planejamento frente para o estratégico, Elana. futuro. Fora a ideia do planejamento estratégico, a gente tem chamado aqui de planejamento ministerial quando a gente fala de igreja, né? Então, com a parte profissionais, a gente tem que falar planejamento estratégico, né? E com a igreja, muito a ideia do planejamento ministerial. A gente trabalha muito na ideia de cuidar do coração do líder. Porque a gente tem Sim, visto também que hoje isso é algo extremamente necessário. Então a gente tem tido aqui uma boa parte do nosso trabalho hoje é a mentoria de líderes, é o cuidado de líder, cuidar do coração do líder. A primeira palestra do nosso curso aqui é cuidar da mente e do coração. Então a gente tem um trabalho que está bem legal sendo desenvolvido. A gente teve uma aquisição agora, chama uma pessoa para cá, para lá, Shape, assim, que é muito querida, que vai trabalhar conosco aqui, é a Gilciane. ah, Gilciane, por um bom tempo, ela foi executiva bacana. da JBB, e ela está vindo agora, inclusive, para trabalhar na questão dos nossos cursos, preparar a questão do currículo. Então, assim, foi algo que alegrou muito o nosso coração ter a Gilciane aqui com a gente agora. Então, a equipe está crescendo, né, aqui na Life Shape, a gente já está com 15 pessoas trabalhando, Muito e a gente vai crescer um pouquinho bom. mais agora, no próximo ano. A gente está com a nossa nova sede aqui em Brasília, fica ao lado do aeroporto, então com Eu hospedagem, vi, sala de achei aula. chique demais. Tá lindo demais. Tô até aqui na minha sala agora aqui. Vim pra cá para poder fazer a live, não, fazer lá do escritório aqui, porque isso aqui pra gente tem sido realmente um lugar de formação de líderes. E ano que vem a gente está iniciando um trabalho. Não só a gente trabalha com pastores, um trabalho também com homens, mas um trabalho também do cuidado da mulher. Dessa mulher que é profissional, dessa mulher que está ativa, dessa mulher que está Muito realizando, que está bom. fazendo. Então a gente vai ter um fórum para mulheres ano que vem, e a gente vai começar um processo de mentoria também com mulheres. A gente já tem o Life Migas, que é um trabalho para meninas mais novas, né, que são universitárias. A gente vai ter um fórum de liderança ano que vem dessa atuação da mulher, tanto no mercado, como na igreja e como também dentro do seu lar. Né? A minha Muito esposa, eu falo que a minha esposa é uma das bom. mulheres mais fortes que eu conheço. É uma mulher assim, extremamente de Deus, tem trabalhado, ela é enfermeira, trabalha com coordenação no hospital, tem sido uma mãe zelosa, uma esposa assim excelente, uma mulher extremamente piedosa, de muito inteligente, uma capacidade. E eu vejo que a gente tem deixado isso de lado. Então é um resgate também que a gente tem procurado desse papel da mulher, papel do homem, e a gente colocar isso em concordância com as escrituras sagradas, aquilo que Deus tem nos falado para ser e aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Então é um desafio para a Life Shape agora, nesse próximo ano, e a gente está com vocês aqui, né? E Elana, eu queria fazer um apelo para você. E eu acho que esse é um apelo que eu tenho visto nas igrejas. Nós precisamos de homens na área da educação. Sim, A, a gente precisa de homem lá no Ministério Infantil, para sim, começar de lá. Ministério sim. Infantil não é coisa só de mulher. Ministério Infantil é coisa de crente, é coisa de casal. Eles precisam ver família, eles vão ver o homem servindo, eles vão ver a mulher servindo. Parece que a gente coloca o Ministério Infantil como uma parte menos importante da vida da igreja. E não é. Se a gente faz uma pesquisa nas nossas igrejas, hoje quem está servindo conheceu Jesus na primeira infância. É E a gente tem a verdade. capacidade tremenda de ministrar no coração das nossas crianças e fazer eles serem líderes para essa época, líderes para esse tempo. Mesaque, Sadraque, Abidnego, Daniel, eles sobreviveram na Babilônia, apesar da Babilônia ser a Babilônia.
porque eles Sim. eram homens cheios do conhecimento do Senhor e conheciam toda a ciência, e por isso que eles sobreviveram lá. A gente não tem que mudar o mundo. A gente tem que fortalecer quem está dentro da igreja para sobreviver na Babilônia, mesmo a Babilônia sendo a Babilônia. E o papel da Sim. educação cristã é extremamente importante. Vocês aqui têm um papel hoje primordial, não só para o avanço do evangelho, mas para a maturidade da igreja, para o fortalecimento do reino de Deus. É verdade. Nós temos incentivado muito isso. Aqui mesmo na PIB Penha, né, nós trabalhamos muito com coordenadores, casais como coordenadores, né? Agora, essa eu acho que é uma cultura que a gente tem que disseminar também entre os pastores, né? Precisa. Esse convite, né? O pastor convidando o casal, né? Isso tem um peso, né? Pro marido também, ó, se o pastor nos convidou, né? Para coordenar uma determinada área, né? Quando se tratando aí de departamento infantil, de área infantil. Mas nós temos também incentivado isso aqui na Ordem dos Educadores e fico muito feliz que essa preocupação ela esteja, né, além dos nossos portões, né? E voltando aqui um pouquinho, só para a gente fechar, a gente falou muito assim, de planejamento estratégico e tudo, como uma forma como muitas pessoas conhecem esse tipo de planejamento menos operacional e tal, mas aqui na UECBB a gente chama de projeto educacional cristão. A gente não chama de planejamento estratégico, a gente chama de, que é o que eu falei, o guia que a gente criou, né, guia para a elaboração do projeto educacional cristão. E a gente trata sempre com essa nomenclatura, né? Aqui é que o título da live foi do operacional ao estratégico. Então a gente começou a falar muito aqui de estratégia, mas já há muito tempo, entre nós educadores, a gente chama dessa forma, né? E tem sido realmente uma bênção. Esse ano a gente formou mais de 170 pessoas com educadores, né, para atuar com esse tipo de projeto. E estamos trabalhando para isso chegar em todos os lugares do Brasil, em todas as igrejas e para os pastores também, né? Estamos caminhando para o nosso final, porque a gente já passou de 1 hora faz tempo, e a prosa tá boa, e a gente se empolga, mas não veio aqui nenhuma pergunta, né, no nosso chat, mas acho que é porque o pessoal estava anotando tudo que a gente estava falando aqui, principalmente o pastor Eber, e eu quero deixar aí para o senhor fazer sua palavra final, encerrando aqui o nosso tempo, né? Enquanto a gente agradece aqui a turma, ficamos aqui em torno de 50 pessoas, 50 e poucas pessoas ao vivo o tempo todo, né? Pegar a palavra da Fabiola, para os nossos educadores aqui, né? Fabiola lá de Missões Nacionais, ela sempre fala assim, ó, seja forte, gente, seja forte. Ah, Eu acho que é um trabalho que realmente requer doação, requer vida, envolve família. Eu falo que hoje educadores que entram na sala sem o dom, eles não conseguem tocar no coração, eles não conseguem gerar transformação. E dom é algo que é dado por Deus, né? Eu acho que a gente pode desenvolver as nossas habilidades, mas o dom para a gente poder servir a igreja é dado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente vê pessoas que têm exercido os seus dons, colocado os seus talentos, as suas habilidades diante do Senhor, isso é o que alegra o nosso coração. Se fosse fazer uma oração hoje, a minha oração seria realmente cada um de nós, né? Nós possamos realmente ser fiéis ao nosso chamado. E os irmãos aqui, nós como pastores, como educadores, né, como líderes, refletindo a graça de Cristo e promovendo a educação realmente que transforme vida para a glória de Deus, né? Que o nosso amém. objetivo é glorificar a Deus e o nosso chamado a partir de onde nós temos feito isso. E o chamado dos irmãos aqui, das irmãs que estão aqui nessa noite, é o chamado divino, um chamado dado por Deus, é o chamado que perdura para a eternidade. Então, que Deus realmente fortaleça a vida dos irmãos, dando a visão estratégica, dando aquela sabedoria que vem do alto, dando aquela força, aquele ânimo para poder vencer aí todos os desafios. Algo que a gente vê que é tão desvalorizado, mas que sempre foi valorizado no coração de Deus. É verdade. Eu digo que nós somos filhos de um Deus educador. E que ele, assim que criou o mundo, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma sala de aula, porque o texto diz que estava lá Adão e Eva, e Deus ia lá conversar com eles todo dia. Eu falei, ali foi a primeira sala de aula. Ao céu aberto, conversa ali, né? Papo cabeça, ensinando, orientando. Então, nós somos tão filhos de um Deus educador que ele já transformou nossa primeira habitação em uma sala de aula. E a educação, ela está na Bíblia,
né, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. A gente vai encontrando ações educativas de Deus o tempo todo, né? Então, ou a gente, eu costumo dizer também, né, que a educação é o processo que Deus escolheu para que o evangelho passe de uma geração para outra. E se Deus escolheu esse processo é porque ele é o bom, ele é o melhor. Então, ele escolheu essa forma, né? É uma geração que tem que ensinar para outra, que ensina para outra, que ensina para outra. Então, a gente segue o roteiro de Deus, né? E mantém a educação com o seu protagonismo, como um método que Deus escolheu para que o evangelho se perpetuasse, né? Amém. Temos aqui o último comentário aqui da nossa querida Neide, dizendo que maravilha de conteúdo. Essa live precisa ser revista uma, duas, três vezes, mais para absorver todo o conteúdo e ensinamentos. Parabéns, irmãos. Deus continue abençoando e dando visão. E com esse comentário maravilhoso, nós vamos encerrar a nossa live, agradecendo a Deus, agradecendo a participação de vocês e deixando o conselho da Neide aqui. Assista essa live uma, duas, três, quatro vezes para você extrair todo o conteúdo. Pastor Eber, muito obrigado por sua participação, por dividir um pouco aí desses seus conteúdos e porque saímos aqui com uma parceria firmada, o que alegra muito meu coração, né? E muito obrigada por tudo. Vocês que nos acompanharam até aqui, tenham uma boa noite, Deus esteja com vocês e não esqueça, segunda-feira que vem tem mais live aqui no nosso perfil Educadores Batistas, o perfil da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Um grande. Eu estava esquecendo de dizer uma coisa. Nós estamos no mês do educador, finalizando o mês do educador, e vocês viram que esse mês nós estamos com uma mega promoção para você que se filiar. Nós vamos estender o nosso desconto de filiação durante esse mês, que estava até hoje, nós vamos estender até o dia 31, já que outubro é o mês do educador, nós vamos esticar até o fim do mês, até o dia 31. Você pode se inscrever com 50% de desconto na sua anuidade e se tornar filiado do maior grupo de educadores cristãos batistas do Brasil, né? Hoje nós já somos mais de 550 filiados e a nossa meta é até a nossa assembleia chegarmos em 700 filiados, lembrando que Deus tem trazido e juntado pessoas de todos os lugares do Brasil para caminhar conosco. Você que está aqui, que não é filiado ainda, não pode ficar de fora. Então, entra lá no oecbb.com.br e se inscreva para ser um filiado nosso aqui e andar junto com a gente. Bom, um grande abraço, Pastor Eber, Deus Deus abençoe. A gente se vê abençoe, semana que Ana. vem. A gente se vê semana que vem lá na reunião do conselho e aí Ah, eu vou tirar uma foto para a gente postar nas nossas redes vamos. sociais, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.